Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 160. Thump. Aqui estão todos os documentos necessários para a criação da guilda. Isso é coisa pra caramba. Surro riu secamente, olhando para a montanha de papéis empilhados à sua frente. Como se já esperasse essa reação, Yudinho sorriu e pegou a pilha de cima explicando. Claro que tem muita papelada. A guilda que você está fundando já vai ser considerada grande desde o início. É por causa da guilda Scavenger? Sim. A Scavenger já começou a vender a água da fonte da Floresta do Eco, e metade desse lucro vai direto para a sua guilda. Como é que ia ter pouca burocracia? Surro assentiu com as palavras de Yudinho. Item: água da fonte da Floresta do Eco. A poção antídoto obtida dos Elfos do Gelo na Dungeon da Geleira teve sua eficácia comprovada por vários testes conduzidos pela guilda Scavenger. Surro já conhecia bem seus efeitos, pois tinha visto a descrição do item. No entanto, para vendê-la para outros caçadores, era necessário passar por procedimentos de verificação, mesmo que fossem um pouco burocráticos. Assim que seu valor como poção antídoto foi confirmado, a Scavenger Guild lançou o produto no mercado, e a resposta do público foi avassaladora. E não era para menos. Ao caçar feras mágicas que usam veneno, ter um caçador com habilidades de desintoxicação era essencial. Mas nem todo mundo tinha um caçador assim na equipe. Nessas situações, eles precisavam usar máscaras de gás durante as batalhas, o que era incômodo, ou buscar um curandeiro da associação depois do combate. Agora, com essa poção antídoto, todo o paradigma iria mudar. E graças ao seu contrato com a Scavenger, Surro receberia metade dos lucros de todas as vendas. Porém, um contrato dessa magnitude só poderia ser feito entre guildas. Ou seja, a guilda do Sr. Sung Surro já vai nascer como parceira direta de uma grande guilda americana. E como a Argent Soft vai mediar e gerenciar essa relação, um contrato tripartite também se faz necessário. Sim, onde eu assino? Surro, já ciente dos detalhes, pegou a caneta, ignorando a explicação do advogado. Graças a Yudinho, os contratos complicados e toda a burocracia foram resolvidos. Tudo o que restava era assinar os inúmeros papéis para oficializar a guilda. Enquanto Surro assinava diligentemente, Yudinho de repente olhou para ele com uma expressão séria. Mas falta um detalhe muito importante para um mestre de guilda. O que é? Surro também ficou sério com o tom de Jinho. Seu tio era a pessoa mais próxima de seu pai, que havia recuperado todas as memórias de sua vida passada. O que poderia ser tão essencial assim para ele? Com toda a solenidade do mundo, Yudinho perguntou. Você já decidiu o nome da guilda? Ah, só isso? Surro deu de ombros diante da pergunta anticlimática. Ele estava tão ocupado que nem tinha pensado nisso. Mas, para finalizar toda essa papelada, precisava preencher o nome da guilda no topo dos documentos. Vamos chamar de Guilda Soloplay. Espera aí. A reação repentina e aflita de Yudinho pegou Surro de surpresa. Sua expressão era um misto de choque e desespero. Meu Deus, igualzinho ao pai dele. Yudinho foi tomado por uma lembrança nostálgica. Sung Jin-woo também quis dar o nome de Soloplay para sua guilda no passado. Por quê? Fica estranho? Diante da pergunta de Surro, Yudinho devolveu outra. Por que esse nome? Sem motivo especial. Eu gosto de trabalhar sozinho. Também não planejo recrutar mais membros no futuro. Isso é verdade, mas tecnicamente você não luta sozinho. Você tem seus soldados das sombras. E mais importante, é muito cafona. O nome da guilda vai aparecer em tudo quanto é lugar quando ela ficar famosa. Agora que parou para pensar, Surro viu que Jinho tinha um ponto. Sua argumentação lógica e quase desesperada fez sentido. Essa seria uma guilda para a vida toda. O nome deveria carregar um significado que realmente o representasse. Foi exatamente por isso que escolhi Soloplay. Mas não adianta se ninguém entender o significado. Algo que me represente, então. Surro perguntou de novo. E que tal guilda Wujin? Wujin? Os olhos de Yudinho se arregalaram levemente ao ouvir o nome. Espera, você pegou o nome do seu pai e inverteu? Sim, tem esse significado também, mas tem outro. Qual? Wu, de universo,
Jin, de avançar. Surro reafirmou seu propósito. O que ele precisava fazer no futuro. O que queria alcançar. E o nome que daria à guilda que cresceria ao seu lado para realizar esse objetivo. Juntos, significam avançar para o universo. Wujin. Yujinho ficou sem palavras diante da resposta de Surro. Porque eu vou, com certeza, chegar ao universo onde meu pai está. E assim, a guilda Wujin foi fundada. Depois de fundar a guilda, Surro começou a invadir dungeons de verdade. Agora que era um mestre de guilda, percebeu a grande diferença entre ter uma guilda e não ter. Surpreendentemente, o fato de o mestre da guilda ser um caçador de rank C não fazia muita diferença. Esses detalhes só importavam na hora de recrutar membros. Para garantir dungeons para exploração, tudo o que realmente importava era dinheiro. E agora Surro tinha muito. 1 bilhão de won. Por enquanto, use 1 bilhão de won para garantir dungeons do nível mais alto possível. Oh, ok, digo, sim, mestre da guilda. Lim Do-gyun, que finalmente havia saído da Dungeon das Sombras após um longo tempo, ainda não conseguia se acostumar com a súbita fortuna de Surro. Mas ganhar dinheiro era a parte difícil. Gastar era fácil. E no mês que vem, vai entrar muito mais dinheiro da Guilda Scavenger, então leve isso em conta e faça algumas reservas antecipadas. Entendido, Lim Do-gyun respondeu energicamente. Surro percebeu que seus movimentos estavam bem diferentes de antes. Ele está mais rápido. Essa mudança ficou ainda mais evidente quando Surro levou Lim Do-gyun para dentro de uma dungeon. Por que você me trouxe aqui? O papel de Lim Do-gyun era ser um carregador. Ele corria entre Surro e os soldados das sombras, enquanto eles caçavam feras mágicas, coletando as pedras mágicas. Essa tarefa poderia ser feita depois da caçada. Ou Surro poderia simplesmente delegá-la aos soldados das sombras, em vez de incomodar Do-gyun. Mas havia um motivo para ele estar ali dessa vez. Uau! Ele realmente é bom em fugir. Surro ficou impressionado. Amut havia forçado Lim Do-gyun a correr o tempo todo. Como resultado, suas pernas foram treinadas ao limite, e agora ele conseguia desviar habilmente das feras mágicas de nível médio que o atacavam. O poder mágico dele ainda é rank E, mas sua resistência aumentou consideravelmente. Nesse ritmo, ele não conseguiria lidar com feras mágicas de rank D ou superior sozinho. Claro, só porque ele era rápido não significava que sua força de ataque tivesse aumentado. Mas e se Surro o equipasse com uma boa arma? Por exemplo, um arco. O problema era que arcos de caçador usavam flechas mágicas como base. Então, por melhor que fosse o arco, se estivesse nas mãos de um caçador de rank E, o dano seria insignificante. Será que ele tem mana suficiente para pelo menos um disparo? Mas e se a flecha não fosse mágica? Tenta segurar isso aqui. Hã? O quê? Não, por quê? Lim Do-gyun pegou reflexivamente o arco que Surro lhe entregou, confuso. Mestre da guilda, por que você está me dando isso? Eu não tenho mana suficiente para usar armas que consomem energia mágica. Eu sei, só tenta mirar com ele. Lim Do-gyun não entendeu, mas obedeceu. No momento em que puxou a corda do arco... Zwoosh! Mino, transformação de forma. Lim Do-gyun ficou boquiaberto. O Minotauro das Sombras, que estava lutando contra as feras mágicas, de repente correu em sua direção e se transformou em uma flecha negra. Mino Level 1, transformação de forma, flecha. Kahik. Mo. Oh, o que é isso? Que coisa assustadora! Lim Do-gyun tremia enquanto olhava para Surro, a flecha negra tremeluzindo sombriamente em seu arco. Surro? Digo, mestre da guilda? Ou o que acontece se eu atirar isso? Ué, acontece o óbvio, vai voar para frente. Bem, isso é verdade. Anda logo, tenta, qual é o pior que pode acontecer? Com a pressão de Surro, Lim Do-gyun fechou os olhos com força e apontou a flecha das sombras para uma das feras mágicas de aparência feroz. E então... Thump! No instante em que soltou a corda do arco... Oh! Quá! Kik? O rastro negro de luz que saiu de suas mãos perfurou o corpo da fera mágica gigante como uma bala de canhão,
abrindo um buraco enorme. Lim Dog-yun ficou paralisado diante da cena, sua expressão inestimável. O que diabos foi isso? Como assim o que foi isso? Surro sorriu e respondeu. A partir de agora, você é oficialmente um membro de combate da guilda Wujin. Mestre da guilda. Lim Dog-yun olhou para Surro com um olhar sério. Um caçador de rank E. O mais fraco de todos, só útil para mineração, nunca para combate. Esse era ele. Eu sou fraco. Não. Ele sempre foi fraco. Por isso, eu sempre fugi de feras mágicas assustadoras. De sua mãe, que se transformou em um Mistburn e tentou matá-lo. E do meu pai, que matou minha mãe. Mãe. Lim Dog-yun ainda sonhava com aquele dia toda vez que dormia. Nos sonhos, seu pai matava a fera mágica que sua mãe havia se tornado sem hesitar. E ao presenciar essa cena, Lim Dog-yun sempre virava as costas para o pai e fugia. Para sempre, até o sonho acabar. Ele corria e corria, sem parar. Para fugir de seu pai. Talvez. Toda a minha vida foi sobre fugir. O fato de ele ter ganhado a habilidade corrida logo após despertar era óbvio. Porque eu sou fraco. Mesmo depois de despertar, ele continuava sendo apenas Rank E. Ainda estava muito longe de ser tão forte quanto seu pai, um caçador de Rank S. Mas, agora mesmo, Lim Dog-yun estava olhando para suas próprias mãos. As mesmas mãos que acabaram de exterminar uma poderosa fera mágica em um instante. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de uma excitação tardia. Claro, ele não era ingênuo. Esse poder não era realmente dele. Era apenas uma manifestação temporária da habilidade que Surro lhe havia emprestado. Mas, por algum motivo, essa única experiência despertou algo dentro dele. Uma coragem que ele jamais havia sentido antes. Surro. Lim Dog-yun olhou para Surro com um olhar sério. E então, finalmente, revelou um segredo que vinha escondendo até agora. Meu pai, na verdade. Ah, sim. Lim Tai-gyu, o mestre da guilda ceifador, eu sei. Lim Tai, o quê? Como você sabe disso? Surro encarou o atônito Lim Dog-yun com uma expressão de incredulidade. Como eu não saberia? Você se parece tanto com ele. Se eu não tivesse percebido isso, deveria devolver minha carta de aceitação da Universidade de Belas Artes da Coreia agora mesmo. Bom, acho que agora você finalmente criou coragem para falar sobre isso, né? O quê? Tap. Surro colocou a mão no ombro de Lim Dog-yun. Então, com um sorriso enigmático, seus olhos brilharam. Então, já consegue ligar para o seu pai por conta própria agora? Por quê? Ele tá me ligando direto para pedir a arma de volta. Hã? A arma de Rank A, que Lim Tai-gyu havia emprestado para Surro antes de partir para a Dungeon da Geleira. O arco do ceifador, réplica, não estava mais com Surro. O item havia sido levado pelo elfo de gelo, Circa, que partiu junto com sua mãe. Por mais que Surro tivesse ficado rico do dia para a noite, ainda era apenas 1 bilhão de won. Mesmo com a água da floresta do Eco vendendo feito água, as vendas tinham começado há poucos dias. Ou seja, ele ainda não tinha dinheiro suficiente para pagar por uma arma de rank A. Então aproveita essa chance para se reconciliar com seu pai. E se possível, vê se consegue umas dungeons de alto nível pra gente. A empolgação de Lim Dog-yun sumiu no mesmo instante ao ver o sorriso brilhante e oportunista de Surro. Enquanto isso, Chahain. Circa chamou com urgência, enquanto mirava o arco do ceifador, réplica, para o céu. Swish! Ao ouvir seu nome, Chahain também olhou à frente com uma expressão pesada. Isso pode ser? Uma nevasca cinzenta, e além dela, uma sombra gigantesca surgia no horizonte.